Bayer para você, o programa de relacionamento que oferece por e-mail e SMS conteúdos e serviços sobre o tratamento, recomendações para um estilo de vida mais saudável e ainda descontos exclusivos para os seus pacientes. Olha só, o paciente ganha 40% de desconto na compra unitária de todas as apresentações de Xarelto. E na compra de 3 caixas de Xarelto, são 50% de desconto direto no preço. Campanha Mais Proteção para mais pacientes. Os pacientes podem ter 55% de desconto nas apresentações de Xarelto. O paciente pode se cadastrar no programa, tanto pelo site e pelo Gil, o chatbot, quanto pelo ponto de venda. Basta apresentar o CPF e os dados da receita médica. Bayer para você. Mais benefícios e mais comodidade para o cuidado do seu paciente. Acesse o site ou baixe o app BPV e divulgue para seus pacientes. Olá, você que está acompanhando o congresso da Combrafarma, organizado pelo grupo EAD Plus, do meu grande amigo Vinícius. Parabéns aí por mais essa empreitada. Meu objetivo hoje aqui com você é falar sobre o cuidado farmacêutico ao idoso em tempos de pandemia de Covid-19, um tema que, feliz e infelizmente, tem feito muito sentido nos últimos meses, de acordo com o contexto que a gente vem passando, tanto da doença quanto da fragilidade, vulnerabilidade e suscetibilidade das pessoas idosas, no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Agradeço às empresas que atuam, sou professor da Faculdade Oswaldo Cruz, atuo também na Faculdade São Leopoldo Mandic, no curso de Medicina, como consultor do Sindicato do Comércio Farmacêutico de São Paulo, Sincofarma, como Key Opinion Leader da SARC, uma empresa de equipamentos de laboratório da Alemanha, a empresa Represa, onde gerencia alguns projetos. Sou pesquisador da USP lá em Ribeirão Preto, na área de doença de Alzheimer, e coordenador do Grupo Técnico de Cuidado Farmacêutico ao Idoso do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Um grande prazer estar aqui com você e transmitir um pouquinho desse recado em relação ao cuidado farmacêutico, um tema que eu falo muito ao idoso, mas dessa vez com enfoque mais voltado à questão do Covid-19. Peço que todos esses temas sejam sempre lidos e sempre verificados com toda a contemporaneidade que eles merecem, ou seja, com toda a atualização, porque hoje temos uma informação, amanhã podemos ter essa informação mais enriquecida, mais atualizada. Então, essa questão do contemporâneo, essa questão da atualização, quando se fala de pandemia, de Covid, é algo que a gente precisa ver com muita seriedade, sempre acreditando na ciência, né? Nossa grande mensagem aqui, a tônica, vai ser sempre o reforço da importância da ciência. Bom, o Covid-19, a pandemia, todos vão se lembrar, você vai se lembrar, 31/12/19, na cidade de Wuhan, na China, foi o primeiro caso ali notificado. Existem várias literaturas, existem várias citações que dizem, inclusive, que já em novembro, como você vê na foto, ou mesmo algum tempo antes, esse vírus já teria sido reconhecido, mas talvez não notificado, e talvez acabou não tendo grande importância, e ficou uma coisa reservada, e depois só em 31/12, com uma conotação muito mais importante, né? Uma ideia inicial de que era uma pneumonia, uma doença respiratória. Os coronavírus, os 7 que existem, não são necessariamente respiratórios, mas especificamente da SARS para cá, SARS 2002, 2003, a MERS 2012, 2013, do Oriente Médio, do Camelo, e agora o Covid-19, afetam principalmente ou inicialmente a região pulmonar, a região respiratória, e depois progridem para outras áreas do corpo. Tivemos aí na nossa timeline, né, esse Incident Management Support Team, uma primeira ação em relação ao surgimento da pandemia, o registro, depois a catalogação pela OMS, no início chamávamos de nCoV, nCovid, porque era o novo coronavírus, nCovid, e depois acabou sendo batizada de Covid-19, já vou explicar exatamente por que isso. Em 12 de janeiro já sequenciávamos
o SARS-CoV-2, olha que coisa interessante para você que vai lembrar da história da AIDS, da história de outros vírus, que a gente demorou um tempo muito maior para conseguir reconhecer, sequenciar, nem se falava em sequenciamento genético ainda, com toda o conhecimento de biologia molecular que nós temos hoje, mas, portanto, foi tudo muito rápido, a mesma criação das vacinas, pelos protótipos que já existiam, para a questão específica do Covid-19. Nós temos um contexto muito interessante quando falamos da questão dos idosos, né? Eu passei aqui rapidamente a introdução e quero pedir desculpa para você que não disse meu nome, né? Eu me chamo Gustavo Alves, sou farmacêutico e atuo com trabalho junto aos idosos, e nesse trabalho junto aos idosos a gente tem percebido essa vulnerabilidade que eu disse no início da conversa, mas que é muito interessante que quando nós falamos em Covid-19 e idosos, é importante dizer que o perfil de suscetibilidade dos idosos e de todo o restante da população ele é diferente. Veja que o Covid-19, o SARS-CoV-2, ele não é um vírus tão letal, mas ele é altamente transmissível. Ele tem uma letalidade, mas essa letalidade, se a gente comparar com a letalidade da SARS, da MERS e de outras, saindo fora do coronavírus, se a gente fosse comparar, por exemplo, com o Ebola, que chega a mais de 40%, seria muito mais aterrorizante do que já tem sido, né? Mas para os idosos, essa questão da letalidade ela é maior, por uma questão fisiológica, por uma questão de redução da capacidade respiratória, capacidade de trocas gasosas, por uma questão imunológica, os idosos são mais suscetíveis também às infecções, então acaba se tornando uma população que merece muito mais a nossa atenção do que as outras, todas atualmente, mas sem dúvida que os idosos acabam tendo um espaço reservado com mais atenção nesse quesito. Por que Covid-19? Né? A gente chamava de nCoV, nCovid, novo coronavírus, na verdade, nós chamamos de nCoV, novo coronavírus, lá em janeiro de 2020. O Covid, essa nomenclatura que foi dada, esse batismo, né, que foi dado pela Organização Mundial de Saúde, ele se deve a de coronavírus, né, de corona, V de vírus, D de disease, a doença, e 19 porque ela foi descoberta em 2019, ainda que fosse no último dia, né, exatamente 31/12, por um dia, poderia ser Covid-20, né, sabe-se lá, mas a verdade é que ficou, então, dessa maneira a definição. Nós temos as 10 causas de morte no mundo, né, as 10 maiores causas de morte no mundo a partir do ano 2000, temos aí as doenças isquêmicas, o AVC, as doenças respiratórias em terceiro lugar, a AIDS ali em sétimo lugar, a tuberculose em sexto, e aí em 2016 nós temos uma mudança desse quadro, veja, a doença de Alzheimer já entrando em quinto lugar, ela nem entre as 10 figurava, a AIDS já saindo desse contexto, isso é importante lembrar que a AIDS ainda é uma doença epidêmica de grande preocupação, mas com o surgimento de novos tratamentos, isso já a partir de meados dos anos 90, com os inibidores de protease, com outras drogas que foram introduzidas, efavirenz, 3TC, indinavir, saquinavir, o próprio AZT que já existia, nós tivemos uma melhora significativa no tratamento e resolutividade dessa doença. Em 2016, você está vendo, portanto, esse quadro, e já com o crescimento da epidemia de Covid-19, a Covid-19 ela vai passar certamente a figurar, já está figurando, não temos ainda o levantamento fechado, mas certamente em breve vai figurar entre as 10 maiores causas de morte hoje no mundo inteiro. Esse aqui é um quadro também muito interessante que foi feito lá nos Estados Unidos recentemente, a partir do surgimento da pandemia, onde ele nos dá aqui a prevalência das idades. Reparem que o ponto em azul são 85 anos de idade ou mais, vermelho 75 e o amarelo 65 anos. Veja a prevalência, né, das mortes por grupos etários. Você percebe que, se a gente olhar abaixo de 55 anos, nós veremos ali o verde, uma parcela muito pequena da população suscetível. Dos 55 a 64 em azul, um crescimento, o amarelo até os 74, o vermelho de 75 aos 84. E acima de 85 anos, um número bastante preocupante, né? Em São Paulo, o trabalho foi feito também de maneira semelhante para verificar
E veja, a proporção de pessoas com mais de 60 anos no total de vítimas chegou a ser de 80% em 2020 e caiu em março e abril de 21. E por que essa queda? Porque as novas variantes, elas conseguem atingir com mais rapidez e um pouco mais de letalidade, não muita, as populações mais jovens. Então, as novas variantes, até esse momento, a gente fala na variante Delta, estamos aí com a variante Lambda, prestes a, tomara não ter números importantes, mas já com alguns registros detectados, mas essas variantes, elas surgindo, elas aumentam a transmissibilidade, portanto, não fica restrito só à questão dos idosos, mas o número, eles tem sido sempre maior, não de 80%, como foi no ano passado, mas muito próximo disso, nas populações, ela 77%, agora em abril, por exemplo, caiu para 63%, nas populações acima de 60 anos. Então, importante esse relato aqui. Aqui por faixa etária novamente, o trabalho. Esse é um trabalho epidemiológico, né? Você que está me assistindo aí, essa é uma função importante da epidemiologia. Né? A epidemiologia tem essa característica de fazer esse acompanhamento, de fazer esse monitoramento da prevalência, da incidência, do número de mortes, de acompanhar muito de perto, até para poder fazer um trabalho de territorialização. O que é esse trabalho de território? Territorializar. Esse trabalho de territorialização é um trabalho que visa a identificação da prevalência, da incidência, de acordo com as regiões afetadas. Então, isso é muito importante, porque você consegue demandar ações mais diretas, de acordo com o local que o indivíduo mora, de acordo com o território onde ele reside, aí entra a questão de movimentação que ele faz durante o dia, onde ele trabalha, onde ele estuda, e etc. Então, são questões aí muito importantes. No Brasil, esse trabalho também, como eu mostrei anteriormente lá dos americanos, né, você viu aqui no Brasil também de maneira semelhante, mas aí comparando com os Estados Unidos e com a Itália. Olha a questão da Itália, até maio de 21, por exemplo, nós tivemos aí um número total de pessoas mortas com 60 anos ou mais de 95,4%. Um número exatamente igual até maio de 20. Esse número no Brasil, ele foi menor, 73% até maio de 20 e 71,5% até maio de 21. Até maio de 20, Estados Unidos, 80%, 80,7%, 81%, e até maio de 21, Estados Unidos, 79,7%, 80%. Certamente, esse número foi muito maior na Itália pela questão da idade média, ou da idade média das pessoas, né? Ou que está relacionada com a grande prevalência de idosos na Itália, né? Então, é um país, é o chamado país envelhecido. O Brasil também é um país envelhecido, mas o nosso envelhecimento, a nossa parcela de envelhecimento da população brasileira, ela gira em torno de 14,6% da população total. De 213 milhões de habitantes que nós temos hoje, aproximadamente, nós temos aí quase 30 milhões de idosos. Mas na Itália esse número é maior. Então, por isso que os números de mortes em pessoas acima de 60 anos foi muito grande, olha, 95% é um número terrível de se analisar, né? Por que os idosos são mais vulneráveis ao Covid-19? Comprometimento imunológico, né? O idoso tem um comprometimento imunológico importante, ele tem uma redução da capacidade de lidar com invasores, né, com micro-organismos, vírus, bactérias e outros agentes. Ele é mais vulnerável. Uma gripe para o idoso, ela é preocupante, uma gripe para o indivíduo idoso, ela pode rapidamente evoluir para uma pneumonia, e quando esse idoso é hospitalizado, pior ainda. Então, essa parte imunológica, se ele tiver doenças, comorbidades, como doenças cardiovasculares, diabetes, por exemplo, isso pode comprometer muito. Doenças pulmonares, o idoso, ele tem uma redução, como eu disse anteriormente, da capacidade respiratória, da filtração, das trocas gasosas, aliás. Eu ia falar filtração, mas ele também tem uma redução da filtração glomerular, aí eu coloco embaixo o IRA e IRC, na insuficiência renal aguda e a crônica. Então, isso também dificulta a eliminação de xenobióticos, mas voltando à questão pulmonar, a presença do efizema, a presença da doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPLC, que no idoso é bastante comum, então isso pode potencializar muito o risco da vulnerabilidade a doenças respiratórias, como é o caso do Covid. O Covid, ele se instala inicialmente, né, o SARS-CoV-2, através da proteína S, a proteína spike, que vai se ligar com a C2,
que é o receptor de angiotensina, enzima conversor de angiotensina, e dali todo aquele estrago que a gente já sabe, seguindo para a alteração da tensão superficial, depois a alta liberação de citocinas inflamatórias e todos aqueles danos vasculares que a gente já conhece, danos renais e até neurológicos que a gente tem acompanhado. Então, a vulnerabilidade dos idosos, repetindo, comprometimento imunológico, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares respiratórias, insuficiência renal aguda e crônica, então a questão da redução da capacidade de filtração glomerular renal, as demências, o idoso tem uma grande possibilidade de ter uma demência a partir de 60 anos, e quando a gente pensa em demência, a gente pensa em Alzheimer, Huntington, Pick, Lewy, frontotemporal, vascular, as mais conhecidas, mesmo Parkinson no estágio mais avançado, e outras demências que a gente poderia citar aqui, as chamadas demências reversíveis, azotemia, Creutzfeldt-Jakob, aí sim, irreversível. As hepatopatias, os problemas hepáticos, o fígado do idoso também diminui de tamanho, diminui a capacidade de metabolização, isso também é muito preocupante, e a vulnerabilidade dos idosos, aí saindo das questões fisiológicas relacionada ao fato deles estarem nas ILPIs. O que são ILPIs? Instituições de longa permanência para idosos. Então, as ILPIs são os locais onde os idosos são, eu não diria tratados, mas onde eles são institucionalizados. E o que é o fato dele ser institucionalizado? Onde ele reside, né? Na verdade, muitos chamam de lar para idosos, um lugar onde tem ali cuidados, e ali ele fica muito vulnerável, porque ele convive com outras pessoas que vão visitar, então acabam levando também o vírus para dentro das ILPIs. Veja, ILPI não é a mesma coisa que hospital. ILPI não é um hospital. Isso é importante que fique claro aqui. Muito bom. Continuando aqui, essa fisiologia do envelhecimento, que torna altamente suscetível, eu disse anteriormente, a questão renal. Veja, um idoso com 60 anos, ele perde 4% do seu handicap de filtração, cai para 96%, aos 80 cai para 61%, ele perde 39%. A capacidade vital pulmonar, que é de 100% numa pessoa de 30 anos rígida, uma pessoa que tem hábitos normais, que não fume, que não bebe em excesso, que não seja hipertensa, etc., uma pessoa rígida, mas que aos 60 anos vai cair para 80%, capacidade respiratória vai perder 20%, e aos 80 ela vai perder 42% dessa capacidade vital pulmonar. É muita coisa, né? Vai cair para 58%. Então, tudo isso facilita, né? Tudo isso colabora com o avanço da doença do Covid. Espero que esteja ficando claro para você o porquê da nossa preocupação dos idosos em tempos de pandemia por Covid-19. E outros dados fisiológicos, como a velocidade de condução nervosa, 100% aos 30 anos, aos 80 cai para 88%. Então, imagina aqueles 86 bilhões de neurônios com cerca de 1,5 vezes 10 a 14 de sinapse, com suas ligações com outros milhares de neurônios, esse processo fisiológico tão importante de transmissão nervosa, ele sendo reduzido, caso a doença avance, a coincidência do processo demência, processo neurodegenerativo com o avanço da doença, vai trazer danos importantes para o idoso também. Bom, a Covid é uma nova doença, né? Uma doença que a gente, como eu disse, a questão do contemporâneo, né? Da contemporaneidade, né? Esse fator contemporâneo, a gente está aprendendo muito ainda com o SARS-CoV-2, a gente não tem opiniões 100% formadas, a ciência avançou muito, mas nós temos que reconhecer que tem muito que se aprender, embora a velocidade da ciência hoje seja muito interessante, com o passar do tempo, a gente vai identificando, e, por exemplo, no começo da pandemia, nós entendíamos que o SARS-CoV-2 era um vírus especificamente respiratório. Ele é respiratório, ele começa pelo aparelho respiratório, mas a gente não pode deixar de reconhecer que há outras consequências fisiológicas, que não só as respiratórias, que acabam sendo, inclusive, responsáveis pelo óbito. Então, essa questão de colocar o SARS-CoV-2 só como respiratória, a ciência avançou muito e já sabe que não é exatamente isso. Os idosos, as doenças mais comuns aos idosos são as cardiovasculares, as doenças respiratórias, o câncer, as infecções, as demências, como eu citei anteriormente, o diabetes e a osteoartrose. Então, a presença dessas doenças que são comuns aos idosos, veja, por exemplo, um idoso com
hipertensão arterial. Esse processo ele pode ser piorado pela presença do SARS-CoV-2. As ILPIs, a gente tem algumas recomendações, então, novamente, repetindo para você, ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Então, nas ILPIs, nós temos que seguir essas recomendações, né? Se esforçar, manter todos os esforços, né? Para que as pessoas mais próximas desse idoso, elas não façam visitas no período da pandemia, para que elas tenham um certo distanciamento no aspecto físico, até porque hoje nós temos a possibilidade da tecnologia, da comunicação online, nós temos a possibilidade das social medias, aí, das mídias sociais, através delas o idoso fazendo contato, porque alguém que está fora daquele ambiente, quando vai fazer uma simples visita, pode trazer consigo o vírus e isso tem um efeito cascata, um efeito absurdamente grande dentro do MLPI, podendo ser transmitida para todos os outros idosos, né? Então, é muito importante a gente ter atenção com essa questão das visitas, né? Deve-se ter atenção especial à manutenção de rotinas, né? Então, a questão do sofrimento emocional, porque esse idoso ele já está recluso, ele já está até isolado. A ILPI em si, ela já pode ter um custo bastante ruim, né, do ponto de vista do isolamento para o idoso, a partir do momento em que muitas vezes os familiares não vão visitá-lo. No caso desse distanciamento forçado pela questão da pandemia, essas visitas elas deixam de existir mesmo. Então, isso pode trazer um ônus de sintomas depressivos, de depressão, de se achar abandonado pela família. Então, esse problema emocional ele tem que ser muito bem, tem que ser visto com muito cuidado, né, para que isso não traga uma piora ainda maior do ponto de vista do comportamento desse idoso, né, porque ele vai achar que ele foi abandonado, de que não tem ninguém que se preocupe com ele. Então, usar a questão da tecnologia e depois, ao passo em que a gente começa a ter um controle, esses idosos foram vacinados, todos os familiares também foram vacinados, pode começar a ter um processo de facilitação desse contato, fisicamente falando, né, com todos os equipamentos de proteção, para que não haja nenhum risco, porque você sabe que mesmo vacinado, nenhuma vacina protege ninguém 100%. Então, sempre haverá um risco pequeno, grande, muito pequeno ou muito grande da relação da transmissão da Covid-19. Aqui algumas dicas também que a gente traz aqui, que eu trago para você, da Associação Americana de Geriatria, e do CDC também, né, que é o Central Disease Control, que é uma das instituições mais envolvidas aí com a questão do controle, do monitoramento da Covid, onde exatamente eles meio que ratificam isso que eu disse anteriormente, né? Então, primeiro, estar ciente, né, checar, né, todos os procedimentos de controle da Covid. Então, que protocolos, o que acontece se alguém se contaminar, o que eu tenho que fazer, qual a primeira medida, qual o tratamento, para onde eu vou remover, né? Não receber visita, né, de familiares ou membros, se tiver algum sintoma ou sinal, algum problema relacionado que possa remeter à possibilidade de ter o Covid, né? Dependendo da situação, facilitar, ele diz aqui o seguinte, né, as facilidades podem, elas terão que ser avaliadas no sentido de limitar ou de permitir ou não permitir as visitas. Então, a gente precisa estar muito também atento se é o momento de permitir, se é o momento de abrir, de permitir que as pessoas tenham contato com os visitantes. Se a visita não for permitida, né, a gente pode usar outras opções, como eu citei, né, como ele fala aí, o telefone, as chamadas telefônicas, os videochats, né, os contatos aí por chat, por vídeo ali, como se você tivesse, na verdade você está ao vivo ali, mas com a imagem também, né, os e-mails, né, mesmo os e-mails, acredito que muito mais as ligações de telefone, os videochats do que os e-mails, né. E aí ele fala, né, se o familiar está indisponível para fazer a chamada de vídeo ou chat, né, você vai ter que tentar usar outras possibilidades, nem todo mundo está familiarizado com a questão dessa tecnologia, principalmente no Brasil.
que mais? Aí os procedimentos da quarentena, esses níveis de confiança das diretrizes do CDC. A gente está falando do CDC, que é uma organização norte-americana, mas nós temos no Brasil também outras organizações e temos, dentro das próprias ILPIs, esses protocolos, essas regras que dizem respeito ao isolamento, ao distanciamento, ou à impossibilidade ou possibilidade da visita. Sempre importante, né, a gente lembrar, lavar as mãos e hidratar, ter esse hábito de lavagem das mãos, né, eu falo aqui na implementação de um cronograma, cobrir o nariz e a boca durante o espirro ou a tosse, abster-se, evitar de colocar coisas na boca, na mão, a caneta, enfim, ficar em uma área específica, porque aí você, como eu disse, essa questão do território, mas aí dentro da ILPI, dentro do local onde o indivíduo está, você consegue controlar melhor aquela área, né? Tomar os medicamentos é outra questão muito importante, e aí já saindo um pouco da ILPI, a gente lembra dos idosos que residem sós, e o IBGE fala que são cerca de 35% dos idosos no Brasil vivem sós, então eles saindo menos de casa, não vão à farmácia, às vezes deixam de tomar um remédio porque não estão indo comprar o remédio, enfim, então isso também tem que ser muito observado, não se pode deixar de cumprir os tratamentos, independente do Covid, porque está com medo de ir na farmácia, então peça pelo telefone, peça pelo delivery, e aí é importante que o familiar esteja junto, ou um amigo, ou alguém mais próximo, um parente, para também orientar como é que eu faço quando eu recebo esse remédio, que medida sanitária eu tenho para fazer a higienização da embalagem, porque essa embalagem foi trazida por alguém, enfim. Acho que são questões muito importantes. E como eu sempre digo, lavar as mãos, claro, o álcool em gel, super importante, ninguém vai andar com uma pia dentro do carro, né, para lá e para cá, então o álcool em gel é a solução mais fácil, mas a melhor medida é lavar as mãos, sem dúvida alguma. Mais algumas questões, e eu chamo a atenção, e eu coloquei aqui para você agora, eu trabalho como pesquisador em doença de Alzheimer, e qual que é uma demência, então muito tem se comentado sobre isso. Covid, ele piora o estado de alguém que tem Alzheimer, ou Alzheimer piora o estado de alguém que tem Covid? Veja, é uma questão muito complexa, né? O fato é que o Covid-19, ele pode trazer, em consequência da sua própria fisiopatologia, os problemas respiratórios. E um doente com Alzheimer pode também já ter problemas respiratórios. É normal, inclusive, uma das causas mais comuns de morte por Alzheimer são justamente as mortes por danos respiratórios. Então, a gente tem que estar muito atento a essa infeliz coincidência do problema trazido pela doença de Alzheimer, que é comum, que é inerente, e o avanço do Covid. Tá? Assim como a questão cognitiva, o esquecimento, o lapso de memória, que pode favorecer a não tomada de um remédio, a não lavagem das mãos, ao não reconhecimento da doença como tal, porque aquilo passa como uma informação muito rápida e ela é perdida para o indivíduo que está num processo de demência. O cuidado farmacêutico ao idoso, não só na questão do Covid-19, mas de uma maneira geral, e para a gente fazer aqui, dentro do contexto da nossa discussão, da discussão que eu estou tendo aqui com você, é no hospital, na LPI, no domicílio, na casa dele, na farmácia, na drogaria e no ambulatório. Quem são as pessoas envolvidas? Bom, além do próprio paciente, o cuidador desse paciente, que pode ser um cuidador profissional, às vezes a própria família, a equipe médica. Então, o farmacêutico ele tem um papel muito importante de inserção dentro das equipes multiprofissionais, junto com médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, etc., junto ao cuidador, na educação desse cuidador, quanto aos cuidados, quanto a farmacoterapia desse idoso e tantas outras questões, alimentação, e o próprio paciente, dependendo do nível de cognição que ele tenha, o nível de entendimento, também é alguém que o farmacêutico precisa, entre aspas, né, ali, educar, orientar no que diz respeito à doença que ele tem, ao cuidado farmacêutico que seja necessário e, especificamente, aos riscos do Covid-19. Então, os locais, hospital, as ILPIs, a casa dele, a farmácia, a drogaria e os ambulatórios. Quando a gente pensa nesse cuidado farmacêutico, uma das questões mais importantes é quando o idoso não adere ao tratamento médico, à farmacoterapia. Então, a não adesão desse idoso, ele não toma o remédio, não toma na hora certa, ou ele se nega a tomar,
ele finge que toma e joga fora, tem aquela questão da negação, ele fala, já tô velho mesmo, entre aspas, né, o velho, já estou velho mesmo, então eu não vou tomar remédio, não serve para nada. E olha os dados que a literatura nos traz, né? Quando se trata de apenas um medicamento, a não adesão chega a 15%, mas quando se trata de 4 ou mais, 35% de não adesão, um número muito alto. E isso vai favorecer o quê? A doença avança, os danos podem ser maiores e esse idoso vai ser hospitalizado. E aí, quando você hospitaliza um idoso, é muito comum que você torne ele mais suscetível ainda, né? Ele no ambiente hospitalar, a fragilidade imunológica dele, contato com outros pacientes, quer dizer, isso tem que ser sempre evitado, a grande verdade é essa, né? E especialmente em tempos de Covid também. Desafios da pandemia, né, para a atenção farmacêutica aos idosos, né? Capacitar a equipe, o farmacêutico tem um papel de capacitar essa equipe, de educar essa equipe, que seja a educação básica do remédio, como tomar o remédio. Eu sempre falo, o remédio tem que tomar com água, não vai tomar com suco, nem com café quente, nem com chá, se ele pode tomar perto da refeição, se ele pode cortar aquele comprimido no meio, quer dizer, vai das informações básicas até informações mais avançadas, como interações medicamentosas, monitoramento de reação adversa, a comunicação entre o profissional de saúde e o idoso. Então, significa um comprometimento mútuo, né? É um trabalho de parceria entre o farmacêutico e o idoso, de troca, né? Os dois têm o mesmo objetivo, é uma questão bilateral, o objetivo de melhora da condição de saúde, melhora da qualidade de vida desse idoso. A educação em saúde, vamos criar métodos, né? Você que está me assistindo aí agora, para educar esse idoso, para educar a família e o cuidador, se vai ser na conversa, se vai ser mandando algum vídeo, se vai ser fazendo alguma coisa por escrito. A educação em saúde, ela tem esse caráter bastante lúdico até, né, de como é que eu vou transmitir a minha informação. Eu não vou dar uma aula para o idoso, não vou dar uma aula para o cuidador, não é isso. Mas eu preciso transmitir a informação do modo correto de alguma coisa, usando alguma estratégia para que isso seja assimilado por quem está me ouvindo, quem está ali comigo. Pode ser alguém analfabeto, ou pode ser alguém extremamente alfabetizado. Veja, esses opostos são bastante parecidos, né? Às vezes é mais difícil a gente educar alguém super alfabetizado do que educar um analfabeto, educar no sentido de orientar. Políticas públicas também é muito importante, as políticas públicas, e a gente no Brasil tem um sério problema, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos a Lei do Idoso, mas na prática, uma ausência importante do Estado no que diz respeito à assistência ao idoso. A gente tem visto muitas entidades privadas com ações comerciais, claro, ações importantes, mas que elas são pagas, né, por isso são privadas, e temos que lembrar que no Brasil a grande maioria das pessoas não tem sequer condições de ter um acesso digno à saúde, que dirá pagar uma LPI privada. E os programas de assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, voltadas aos idosos, né? Assistência e atenção farmacêutica voltadas à farmacoterapia do idoso, também é outro dado bastante importante. Como o idoso deve lidar com o estresse causado pelo isolamento social, esse isolamento do Covid-19, né? Eu dou aqui algumas dicas muito importantes para esse idoso, né? Primeiro, a informação é importante. Ler um jornal, assistir um canal de TV, um telejornal, escutar o rádio, aliás, a companhia do idoso é essa, né? A internet, hoje os idosos manipulando ali o celular e tal, mas isso não pode ser exagero. Não pode, ninguém pode se deixar massacrar por essa quantidade imensa de notícias. Não se pode ser alguém alienado, a gente não pode se alienar de forma alguma. Temos que ter aquele horário do dia para assistir a nossa notícia, que seja na hora do almoço, seja à noite, não tem nenhum problema. Mas não podemos ficar o dia inteiro bombardeados, né? Se bem que agora, a questão da Covid, a gente já não tem aquele bombardeio que tivemos no início da pandemia, que foi importante, claro, levando a informação, mas é que não deve ser nada em exagero. Estimular a leitura é importante, beber bastante água, sempre, claro, a não ser que você tenha um problema renal, o idoso tem um problema renal, que tem restrição hídrica, mas a água é muito importante, atividade física, que seja dentro de casa, que seja perto da sua casa, na calçada, que seja no prédio que você mora, ali no playground, que seja num parque perto da sua casa, manter a atividade física, caminhar,
que seja uma vez por dia, né? Ter uma alimentação saudável. Quando a gente fala alimentação saudável, é muito importante evitar as frituras, evitar o excesso de doce, não tomar refrigerante de forma alguma, né, que são questões muito importantes para a manutenção da saúde. Não usar drogas, né? Claro que quando a gente fala droga para o idoso, não estou falando da maconha, na cocaína só, né? Somente, mas a gente lembra das drogas lícitas também. Então a gente tem visto um registro importante, o aumento do consumo de antidepressivo, de benzodiazepínico, de calmantes, mas quem prescreve são os médicos, ótimo. Mas então esse meu recado vai também para os médicos, né? Muitas vezes tentar se utilizar de outras estratégias que não o uso de medicamentos, de drogas, para tratar esses sintomas de depressão, do isolamento causados pela doença. Enfim, a gente pode tentar estratégias não farmacológicas, aí caso elas se esgotem, ir para as farmacológicas. Não se automedique, procure sempre um farmacêutico na drogaria, na farmácia, não se automedique, procure o farmacêutico, não se automedique, procure o farmacêutico. Cuidado com propagandas enganosas, vitaminas que são veiculadas como salvadoras, que a pessoa não vai ter a doença, não só para o Covid, né? A gente vê tanta fake news hoje em dia, coisas que usar zinco, tomar sol, e tantas outras bobagens que se fala aí, vitamina C, e tivemos aí o problema da cloroquina, da ivermectina, da nitazoxamida, tanta mentira que foi dita aí, e as pessoas que se automedicaram acabaram pagando um preço alto por isso, devido às reações adversas desses medicamentos, desses últimos que eu citei. Durma bem, um sono tranquilo é muito bom, é recondicionante, importante para limpar as toxinas, né, para a famosa limpeza do cérebro, nessa detoxificação que acontece com o sono. As redes e conexões sociais são importantes também para manter a comunicação, e se for preciso, sempre você vai ter um familiar, um amigo, um médico ali do seu lado numa situação de isolamento, né? Vacina, a gente não pode esquecer, a vacina foi uma conquista da ciência, a partir do momento em que a gente já conhecia o chassi, né, vamos colocar um termo aqui automobilístico, eu já conhecia o chassi desse vírus a partir do SARS e da MERS, então foi mais fácil, foi mais rápido, né, não mais fácil, mas foi mais rápido desenvolver uma vacina para o SARS-CoV-2. Por isso que a vacina surgiu tão rapidamente. Não importa a vacina boa é a vacina no braço. Todas as vacinas têm resultados muito semelhantes, algumas com mecanismos diferentes, as vacinas genéticas, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, as vacinas usando os Trojan Horse, os chamados cavalos de Troia, como é a Sputnik V, como é a vacina da Oxford AstraZeneca Fiocruz, as vacinas usando vetores virais, como é o caso da Coronavac, Sinovac BioNTech, não importa, a vacina, ela tem que ser um recurso utilizado e ela vai ajudar muito nesse processo da imunização, né? Não esqueça que o indivíduo vacinado, ele está protegido, mas ele ainda pode ter uma carga viral e ele ainda pode transmitir. Ele não vai ficar doente, mas ele pode, numa tosse, num espirro, transmitir para outra pessoa. Então, por isso que a gente tem que continuar usando máscara, continuar usando álcool em gel, para evitar que haja um aumento do contágio dessa doença. Então, novamente, vacina, melhorar a imunidade, evitar as aglomerações, procurar assistência médica nas dúvidas, cuidado com as fake news, o farmacêutico também é um profissional que vai ajudar muito nessa questão do esclarecimento do uso dos medicamentos. Então, esse é o nosso recado aqui para o cuidado farmacêutico em idosos em tempos de pandemia por Covid-19. Agradeço muito a oportunidade aqui dada pelo grupo do EAD Plus, espero poder voltar em breve e que vocês tenham aí todos um bom congresso. Deixo aqui os meus dados para futuros contatos. Muito obrigado.